Fala pessoal, professor Marcelo na área. Hoje nós vamos falar sobre reviews. Você sabe que é o tema do ano, basicamente desse semestre, é tratar de cinema, tratar de entretenimento e tal. Então nós vamos continuar trabalhando com isso. Hoje nós vamos falar especificamente de uma produção chamada The Kingdom, que é O Reino. Foi lançado aqui como O Reino, um thriller com elementos de guerra. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, bem-vindos ao canal do professor Marcelo Melice. Como falamos anteriormente, uma review, uma crítica, ela tem que explorar o máximo possível de um filme. Eu tenho que apontar, por exemplo, aspectos positivos e negativos dentro de uma produção. Dizer se o filme tem um bom elenco, se os efeitos especiais são interessantes, a localização, a ambientação, se a trilha sonora é interessante, a fotografia, a imagem de fundo é bonita, tudo isso envolve uma review. Hoje nós vamos falar precisamente do filme The Kingdom, O Reino. Ele foi dirigido por Peter Berg. Peter Berg, ele dirigiu o filme Hancock, aquele que o Will Smith tem poderes, não sei se vocês chegaram a assistir. No caso específico desse The Kingdom, trata de um agente federal chamado Ron Flaherty, que tem uma semana para montar uma equipe, infiltrar-se e destruir uma célula terrorista localizada na Arábia Saudita. E obviamente, como ele é um americano invadindo o país da Arábia Saudita, que já tem um conflito comum com os Estados Unidos, ele vai enfrentar um choque cultural e oposição, preconceito por ele estar ali, né? Então não é só a questão da ação de enfrentar o inimigo terrorista, mas o fato de ele enfrentar o terrorista na própria terra do terrorista. Não é o terrorista aqui no caso seria nos Estados Unidos, seria lá na Arábia Saudita. Então o filme tem cenas de ação, obviamente, e ao mesmo tempo tem essa crítica cultural, esse choque cultural é apresentado. Na primeira atividade, vocês vão fazer o seguinte: vocês estão vendo duas fotos do filme e vocês vão assinalar na coluna ao lado quais palavras estão relacionadas com o filme, a partir das fotos ou a partir do que eu falei ou das imagens que apareceram. Por exemplo, Middle East, Oriente Médio. Você acha que tem alguma coisa a ver? Conflict, tem alguma coisa a ver com conflito? Action Movie, acha que esse filme é de ação? Fiction Movie, você acha que é um filme de ficção? Carnage, você acha que vai envolver carnificina? Ou seja, muita violência, corpos, pessoas destroçadas e tal. Wreckage, se vai ter destroços, tipo destruição de prédios, de carros e tal. Arabian People, você acha que vão ter árabes no filme? American People, você acha que vão ter americanos no filme? Italian People, vocês acham que vão ter italianos no filme? Bom, na atividade seguinte, ela vai envolver a leitura atenta a essa review do The Kingdom. Então tá uma review, obviamente está em inglês. Quando você se depara com texto em inglês, às vezes você encontra uma certa dificuldade, né, de traduzir em geral, mas você busca palavras-chave para encontrar a resposta. Ok? Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar para mim. Na imagem seguinte tem continuação dessa review, né? Você espera no mínimo que ela vai apontar características do filme, mas que vão além de simplesmente contar a história, ou seja, eles vão explorar algumas ideias que o autor vai explorar, o autor crítico, né? Algumas ideias referentes ao filme para poder apresentar a sua opinião. Quando você argumenta sobre alguma coisa, você tem que apresentar justificativas sobre essa argumentação. Então, na atividade abaixo, vocês estão vendo a descrição e sobre The Kingdom, ou seja, vocês vão procurar informações nessa review que possam responder a essas perguntas. Por exemplo, what is the situation? Qual é a situação? Tem alguma informação nessa review que diz qual que é a situação do filme? Aí você pode copiar em inglês mesmo para responder. Where does it happen? Onde acontece a localização? Onde se passa a história? Você vai responder nessa segundo espaço. Who are the characters and actors, actresses? Individuals. Quais são os atores e atrizes, personagens, né, da história? Então você põe lá, tal personagem interpretado por esse, tal personagem, mas só os que estão falando na crítica, tá bom?
When did the story take place? Onde a história se passa? Ocasião, época? Será que é um período atual? Ou será que ele conta um fato antigo do conflito entre a Arábia e os Estados Unidos? Why was the film made? Por que o filme foi feito? Qual o propósito? Será que o cara que escreveu a crítica ele achou esse propósito? Obviamente que sim. Ele encontrou um propósito para a realização dele. E aí é aí que você vai responder. Who is it for? Qual que é o público-alvo? Para quem que ele é direcionado? Será que é para qualquer público ou será que ele é posicionado para um tipo de público específico? Por exemplo, alguém que gosta de filmes de ação vai gostar desse filme. Então, será que o crítico traz essas informações de forma que vocês consigam identificar o público? E aí, por fim, tem 3 perguntas para vocês responderem. Vocês podem responder essas 3 perguntas em português no caderno de vocês. In your opinion, what's the author-director's opinion about the reasons why men go to war? Qual a opinião vocês acham do diretor e autor sobre as razões que levam os homens a irem para a guerra? Segunda pergunta, why is the film called The Kingdom? Olha, você vê um filme chamado O Reino, você acha que se passa, de repente, no período medieval, mas não é. Então por que eles chamam de O Reino? Deve ter alguma informação ali que possa trazer na crítica, ou talvez você vai imaginar a partir do que você vai ler na crítica ou com as informações que eu passei para responder essa pergunta. Why do you think the director shows up a summary of historical connection between the USA and Saudi Arabia at the beginning of the film? No começo do filme, o diretor faz uma conexão histórica entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Assim, coisas que aconteceram entre os dois países. Por que você acha que o diretor fez questão de resumir tudo isso e apresentar para o espectador? Será que isso tem algum propósito? Será que o autor da crítica comentou sobre isso? Então é isso, pessoal. Espero que tenham conseguido entender as atividades propostas. Qualquer dúvida é só me procurar nas redes sociais. Abraço!